pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, o Rodocast. Sou o Zeca Viana, CEO do Rede Frota, e eu estou aqui para ficar mais próximos cada vez mais dos nossos clientes, parceiros. E eu estou junto comigo, tá a Paula, responsável pelo atendimento do Rede Frota. Está aqui comigo o Felipe, o Head Comercial, e também o João Murilo, que é Head de Growth e Parcerias. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade e estar com a gente nesse momento aqui, estreando esse podcast. Aí eu queria que vocês se apresentassem, dessem um oi para os nossos telespectadores, que nem diz. Boa. Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez, a convite do Zeca, para a gente iniciar o nosso Rodocast. É um prazer estar com vocês nesse momento e para a gente se aproximar cada vez mais, tanto da operação e também dos nossos clientes. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Meu nome é João Murilo. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui nesse Rodocast. E o objetivo é de falarmos sobre os desafios de 2026, as oportunidades de 2026 e como a gente pretende realmente estar cada dia mais próximo dos nossos clientes. É isso aí. Bom, primeiro, queria agradecer, Zeca, o convite. É um prazer estar aqui. Acho que essa iniciativa do Rodocast cai muito bem, principalmente com esse ano de proximidade que nós estaremos tendo com os nossos clientes, de mais proximidade ainda. Me apresentando, eu sou Felipe Malvese, sou Head Comercial aqui do Rede Frota. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa bem proveitosa, produtiva e que sejam temas relevantes aí para o nosso telespectador. Beleza? Vamos lá. Muito bom. Bom, pessoal, então assim, para a gente começar, eu queria que vocês, brevemente, cada um de vocês três, fizesse uma pequena apresentação, contando um pouco de vocês, assim, um minutinho, contando como é que vocês começaram a trabalhar aqui no Rede Frota, até para as pessoas saberem um pouco da nossa origem e tal. Se você puder, Paula, começa aí, conta aí como é que foi que você veio parar aqui. Então, gente, eu tenho mais de 10 anos de experiência com atendimento do cliente, com CS também, e fui convidada pelo RH para fazer parte do time. Hoje, meu time tem mais de 15 pessoas focadas em atendimento tanto do cliente, para os nossos motoristas, gestores de frota também. Então, nosso atendimento é muito próximo, muito humanizado. E hoje a gente é uma peça essencial no atendimento do Rede Frota, do Frota Bank também. Então, nós somos a linha de frente aqui. Muito bem. E aí? Felipão, vai lá. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu sou da área comercial. Então, eu sou apaixonado por isso. Gosto de gente, gosto de negócio, gosto de estar na rua, gosto de estar me movimentando. Eu não sou muito um cara de ficar no escritório, já me dá um negócio assim, ficar sentado muito tempo. Então, minha trajetória, ela começa com algumas empresas do setor financeiro, Então, trabalhei em alguns bancos e estou há 20 anos já na área comercial. Depois eu passei por algumas casas anteriormente, E aí recebi o convite para vir aqui para o Rede Frota. Vai completar um ano no mês que vem. Dia 24 de fevereiro, estou aqui há um ano. Muito feliz, muito contente. Acho que é uma empresa que não tem nada igual no mercado. Isso é o que me traz o brio, é o que me faz acordar feliz todos os dias, porque acho que um dos pilares principais é a gente estar feliz com onde a gente trabalha. Então, para mim, eu sou extremamente feliz aqui. Os meus valores e princípios estão totalmente ligados ao da companhia, é algo totalmente, para quem não conhece no detalhe, é algo totalmente diferente do que a gente tem no mundo corporativo. Isso me chama muito a atenção, acho que é o primeiro ponto. Então, e hoje estou aqui sentado na cadeira como head, comecei como gerente regional sul, e a empresa valorizando os talentos, valorizando os profissionais, e eu tive aí a grata surpresa de no último trimestre estar sentado nessa cadeira, e pretendo levantar bons voos aí com a companhia. Muito bom. João Murilo, e você? Como é que veio parar no Rede Frota aí? Conta um pouquinho aí essa história aí. Eu tenho uma trajetória bem parecida com a do Felipe. Também tem aí quase 20 anos de mercado. Sempre no viés comercial. Foi 10 anos de mercado financeiro, banco de varejo. Depois mais 8 anos no mercado de combustível, dentro de uma das distribuidoras de maior porte dentro do país. E agora, desde 2023, setembro de 2023, eu recebi o convite da diretoria para poder ingressar como head comercial no primeiro momento. Depois, posteriormente, recebi o convite para poder assumir o desafio nessa área de parcerias, desenvolvimento de novos negócios, produtos financeiros, bancários.
e etc. E estamos aí agora com muita expectativa para 2026, para consolidar os nossos projetos, estar, né, levando soluções também financeiras para os nossos clientes, que a gente entende que vai ser um ano de alguns desafios, e um deles vai ser de acesso ao crédito, e a gente acredita que a gente consegue resolver bastante problemas dos nossos clientes dessa forma. Perfeito. Não, cara, muito bom. Acho que, assim, muito obrigado pela introdução. A gente agora vai começar para nosso bate-papo aqui, fazer o nosso bate-bola. Bora. Eu vou começar com o João, né, João? Só para a gente começar aqui um bate-papo. Conta um pouco, né, para os nossos telespectadores aqui, como é que a área de parceria vai ajudar os clientes, né? Você está cuidando dessa parte aí também de insumos, está cuidando dessa parte de parcerias, então tem muitos TMS que vão estar assistindo a gente aqui. Então, se você pudesse dar um overview, né, de cada pilar que está sobre a sua responsabilidade, como é que, né, qual que é a estratégia para, né, porque a gente vai buscar eles, para eles saberem que a gente vai chegar neles e buscar. Conta um pouquinho resumidamente aí, fala do Flávio, do Rodrigo, acho que é legal. Eu acho que para a gente começar, a gente tem que dar um passo atrás e explicar como que nasce essa ideia de buscar parceiros além do abastecimento. Né? Como acredito que boa parte dos nossos clientes já sabem, nós estamos aí no mercado fazendo essa gestão de abastecimento desde 2017, 2018. E esse é um mercado que já está bem consolidado, virou uma commodity, né? Todos fazem praticamente aí a mesma coisa. O que muda muito é o atendimento que se dá, né? A proximidade com o cliente, entender de fato as necessidades do cliente. E desde 2022 nós tivemos a oportunidade de conhecer um parceiro, né, no mercado de pneus, que é hoje o segundo ou terceiro maior custo da transportadora. Entendendo a necessidade e entendendo a nossa vocação de crédito, nós entendemos que não teríamos dificuldade de levar funding para essa outra frente, que era, né, de parcelamento da aquisição de pneus, uma vez que a gente sabe que o transportador está cada dia com margens mais apertadas. Então, Perfeito. hoje ele precisa de fluxo de caixa, o prazo do abastecimento muitas vezes é um prazo mais curto, o prazo de recebimento deles cada dia mais dilatado. Então, nós entendemos que a gente tinha a oportunidade de abraçar uma outra parte desse mercado, mas não somente nisso, não somente pensando na nossa rentabilidade com esse produto, mas sim levando, de fato, fluxo de caixa para os nossos clientes, levando flexibilidade para acessar os principais fornecedores do mercado através do nosso marketplace, que eu costumo brincar aqui que é o marketplace premium, né, que nós não queremos pulverizar, né, para ter todos os fornecedores do mercado, queremos ter os mais estratégicos. Perfeito. Então, nesse viés, a gente está cada dia mais avançando com parcerias estratégicas, buscando fornecedores, porque o nosso foco Ou seja, os fornecedores, os parceiros, fiquem atentos que alguém do João Murilo vai procurá-los agora no começo do ano. Exatamente. O Rodrigo está focado nisso, tanto de conectar fornecedores com os nossos clientes, quanto levar os nossos clientes às melhores soluções. Perfeito. E a parte de TMS, se você quiser dar um overview das parcerias que a gente está fazendo a integração, a novidade da API que a gente está construindo. Conectado a tudo isso, né, Zeca? Não adianta nós levarmos várias soluções para os clientes e elas não se conversarem. Perfeito. Então, nós entendemos que a gente precisa estar conectado, automatizando, mas integrando dados para poder cada dia mais levar facilidade de tomada de decisão para os nossos clientes. Perfeito. No final das contas, e dados hoje é o novo petróleo, né? Dados Exatamente. é onde o cara toma todas as decisões para ele poder atuar, dar o remédio amargo onde precisa, que a margem do transportador é extremamente apertada e a gente tem que dar para ele dados, automatizações, facilidades, né? E aí vou passar a palavra aqui para o Felipe, né? Filipão, e aí, recebeu o convite para ser o head da área comercial. Eu queria que você dividisse também com as pessoas a sua experiência, porque todos os transportadores, todo mundo que pode estar nos assistindo, também tem que buscar clientes, né? Então, se você puder contar um pouquinho, né, como é que essas transportadoras podem buscar novos clientes? Dá uma dica para eles aqui, antes da gente entrar e falar do mercado de transportador, que eu acho que você fez um excelente trabalho de estruturação do time, montar toda a estrutura. Eu acho que vale a pena só dar um overview. Cara, como é que a transportador busca mais cliente? Porque às vezes você vai na transportadora e o cara fala, pô, eu tenho 5 clientes, mas está muito concentrado aqui e outro ali, eu tenho sazonalidade. Então, assim, o cara puxa agro, pô, será que o cara não pode diversificar puxando para e-commerce? Eu não sei. Aí eu queria te ouvir aqui. Até o que você daria de conselho para um transportador, para um cara que está nesse momento? Pô, legal. Acho que assim, Zeca, a primeira parte, a gente tem que estar com as pessoas certas nas cadeiras certas, né? Então, toda essa movimentação que a gente está fazendo aqui também é voltado para isso. E
começa antes, tem alguns passos antes, né, para a gente chegar até o ponto da prospecção. Mas o que eu reparo muito hoje, atendendo os clientes na rua, é que o transportador ele tem uma prospecção muito passiva, né? Então, assim, é difícil nós vermos transportadoras ou algumas... Uma equipe comercial montada. Ou algumas transportadoras aí sim, né, se destacam nesse ponto, mas como equipe comercial, né, com rituais, com rotina, com direcionamento, com metas claras e objetivas. Então, Perfeito. Eu vejo que o transportador ele tem que pegar realmente nessa parte que é o coração da empresa, né? Sem vendas... Vendas é o coração. Se não tiver venda... E essa pulverização ela é muito relevante, né? Então, o transportador que consegue pulverizar a carteira dele e não ficar dependente de um único embarcador, de um único setor, porque a gente tem a sazonalidade do setor, se eu transporto agronegócio, a sazonalidade pode me prejudicar no faturamento, né? Então, se eu sou do setor de bebidas, os prazos dos embarcadores hoje, que eu vejo que é uma grande dificuldade para dentro das transportadoras, é principalmente o prazo que é aplicado por grandes embarcadores. Então, às vezes, não ter só grandes embarcadores também, né? Ter essa pulverização nos menores, Perfeito. conseguir um spread maior, uma margem maior para ajudar no fluxo de caixa. Mas falando de equipe, o primeiro passo é ter as pessoas certas, acho que isso é primordial. E falando do comercial, eu acho que se eu pudesse trazer uma dica assim, seria para ser uma prospecção mais ativa. Então, ter o time no campo, ter o time rodando, acompanhamento de funil, pipeline, ter rituais, ter rotinas, um pouco parecido do que a gente aplica aqui, né? Perfeito. Porque muitas vezes é o próprio CEO e dono da transportadora que está prospectando o cliente, né? Exatamente. E se ele tem uma equipe em campo, 1, 2 caras prospectando para ele, para trazer o negócio para a mesa, isso pode ajudar bastante ele a ampliar o faturamento e não ficar tão dependente de um único só cliente. Então, assim, boa dica aí do Felipe aí para todo mundo que está nos assistindo aí. Ou seja, a transportadora montar um time comercial, né? Não deixa na mão só de uma pessoa para começar a rodar, né? Felipe, quando você falou em sentar em cadeiras, né, diferentes, com pessoas diferentes, a gente acaba abrindo também um leque, trazendo novas perspectivas também para o mercado e novas oportunidades. E assim, nos últimos dias, os clientes também mudaram um pouco essa visão e esse pensamento de que antes ficava, por que eu estou gastando isso? Eu quero gastar menos. Mas agora com uma visão, por que eu estou gastando isso e como que eu posso ser mais estratégico? Até para ter mais previsibilidade, ter mais clareza também e saber o que está acontecendo ali na operação. E assim, pensando em dados, como que você acha, com a sua experiência, João Murilo também, como que a falta de dados pode impactar essa tomada de decisão? Eu acho que é como o Zeca trouxe para nós, né? Dados hoje ele é o novo petróleo, né? Então, cada vez mais as empresas buscam estar profissionalizadas e buscam ter dashboards, BIs e ter os dados ali no one page para não ter para ter uma decisão mais assertiva, né? Inclusive, quando você traz a palavra previsibilidade, eu volto até a questão do comercial, né? Então, quando você tem um funil de vendas, quando você tem um acompanhamento, você tem mais previsibilidade do que pode ser que você fature lá na frente também, porque é o comercial que traz a venda, né? E trazendo para o cenário de gestão daí, que é o caso que a gente busca atender o transportador, o nosso cliente final, eu vejo que cada vez mais as transportadoras, independente do tamanho, elas estão buscando essa profissionalização e essa informação, né? Por isso, ter um sistema como o nosso hoje, tão robusto em dados, é muito importante. Porque o transportador ele tem palma da mão, porque hoje a gente, inclusive, fizemos uma repaginação completa do nosso aplicativo para o gestor. Então, o gestor tem muita autonomia na palma, né? Hoje a gente não vive sem, né, um smartphone. Então, ele tem na palma da mão dele autonomia para destravar um caminhão que está na Bahia e ele está lá no Rio Grande do Sul,
né? Então, e ele tem ali na tela do computador dele todos os indicadores e todas as métricas, né? E as linhas de segurança que ele quer para a operação dele, né? Se o caminhão abasteceu no posto correto, se a litragem está correta, se foi feito da forma que a transportadora... A média pro caminhão, se tem um desvio padrão de um caminhoneiro que está gastando mais. Exato. E aí traz aí o trabalho também que o João e a equipe faz dessas integrações, né? Então, com telemetria, com TMS, com RP, tudo dentro de um cenário buscando eficiência operacional, né? Porque isso, no final, traz a redução de custo. E é o que toda empresa busca, né? Vender mais, vender melhor, vender com margem e, principalmente, a redução de despesas. Né? Eu aprendi uma frase, né, há muito tempo atrás, que despesa é que nem unha, você tem que estar sempre cortando. Acho que isso a gente tem que aplicar. É isso. E os dados trazem essa possibilidade. Dá essa visibilidade, né? Exatamente. Até para sair um pouco do achismo, né? Com esses dados a gente consegue fazer esse corte, mas entendendo o que é necessário cortar e talvez o que é necessário trazer para dentro da operação também, para não caminhar às cegas. É isso. João, e aí, João? Me conta aí. Novidades 2026 aí. Conta pra gente aí, até para contar aqui, para quem está nos assistindo, né? Essa questão de SDR, até para as transportadoras entenderem. E qual que é o objetivo aqui, pessoal? O objetivo aqui é a gente passar conhecimento para o transportador, não só falar do Rede Frota, para a gente falar e dar dicas de como vocês podem fazer o faturamento de vocês crescerem, como montar uma área comercial, remuneração variável, né? Então eu acho que a gente pode conduzir um pouco, explorar um pouco nessa linha, para aquele dono de transportadora que assistia a gente, fala assim, pô, quero montar uma área comercial, quero montar isso, pô, o João Murilo vai me dar uma dica, vou pegar a dica com o Felipe, assim, eu acho que eu estou com os dois craques desse mercado aqui como head comercial e por isso que a gente está aqui batendo um papo com eles, justamente para compartilhar o conhecimento, né? Então, assim, fiquem à vontade para, pensando no negócio que vocês conhecem muito bem, que é o mercado de transportador, como o transportador aumenta o faturamento? Essa é a pergunta do momento. Como é que o cara dobra o faturamento da empresa dele em 2026? E aí? Uma boa pergunta, né, Paulo? Essa eu quero saber também. Vamos lá, João. Eu acho que um ponto importante é você entender exatamente quais as dores do mercado você é capaz de resolver. Né? E hoje, com certeza, quem resolve a maior quantidade de dores do transportador, falando no nosso caso, né? Com certeza sai na frente. Então, o que a gente está trabalhando bastante esse ano? Né? Nós montamos recentemente uma estrutura de SDR com qual foco? Buscar ser o mais assertivo possível no direcionamento do cliente ideal para o Rede Frota. Claro que nós estamos abertos para atender todos os players do mercado, mas entendemos que se você consegue buscar uma especificidade e buscar singularidade no perfil do teu cliente, segmentos de atuação, rotas mais estratégicas, e que você consegue levar o máximo de soluções, você consegue fazer um pouco do que o Felipe falou, né, sobre a questão da pulverização da carteira, mas também atendendo clientes com necessidades singulares, onde você consegue cada dia mais ser especialista, e quando você se torna especialista, com certeza você faz com excelência aquilo que você se propõe a fazer. Eu acho que esse é um dos pontos. Então, traduzindo isso para o mercado de transportes, hoje busca-se muito multi-segmentos, né? Então, muitas vezes você tem um transportador que é especialista no grão, mas ele busca diversificar porque tem características diferentes, tem sazonalidades muito complexas, né? Então, muitas vezes você vê o grão com algum outro tipo de minério, de borracha, ou às vezes até em segmentos distintos como combustível, etc. Mas você pulverizando, você consegue se blindar de sazonalidades que podem impactar diretamente o teu negócio. Então, você ter pessoas no teu time capazes de identificar o perfil ideal do cliente para poder abordar, contratar e se relacionar com esse cliente, com certeza vai trazer uma facilidade maior na condução do teu negócio. Até o cara olhando o perfil do equipamento que ele tem lá, do caminhão, né, eventualmente, né, a gente percebe que vem subindo, né, a curva de diesel até outubro, depois novembro, dezembro dá uma queda, só que aí quando você olha o mercado de e-commerce tem Black Friday e Natal, e aí bomba a venda nesse setor. Então, assim, eu acho que é essa visão que o cara tem que buscar, né, gente? Para ele ter uma curva sempre ascendente. Tentar diversificar nesse sentido. Filipão, se quiser contribuir aí,
nesse tema? Eu acho que assim, até respondendo a Paula, assim, sobre 26, a gente é um ano desafiador, né? Todo mundo sabe. Tem várias Eleição, situações. Copa, um monte de feriado no meio da Então, semana. Para o empresário, né? Nada já que de nós emendar, hein, galera? já estava me programando aqui para, mas eu acho que assim, né? Como a gente quer fazer isso para o empresário do ramo do transporte, mas de uma maneira geral, eu vejo que 26 vai ser um ano desafiador, né? E para a gente que gosta de desafio é muito bom, né? Mas é isso, eleições, Copa, muitos feriados nacionais, fora dos regionais, então tem que ficar atento no calendário realmente, né? Acho que a gente tem que entender um pouco assim sobre como aumentar o faturamento, né? Comercialmente dizendo, é vender bem, né? Porque a gente também roda bastante, nós temos aí mais de 1.000 clientes na nossa base e a gente roda bastante o Brasil e eu vejo que tem muitos transportadores que acabam trocando frete, né? E a gente eu sigo algumas figuras carimbadas já aí também, né, na internet e eles falam muito isso e é muito verdade, porque a gente está dentro de muitas operações aqui com o nosso sistema ajudando, trazendo esses dados, e a gente vê que esse é um ponto que é de extrema importância para qualquer negócio, até para o nosso aqui, né? Então, tá sempre de olho na margem, tá sempre de olho na receita, né? Não é só o faturamento, né? Não adianta eu faturar 1 bi e ter uma margem receita negativa, uma baixa. margem negativa, né? Eu prefiro fazer mais com menos, né? Ter menos dinheiro na rua e trazer mais receita para dentro de casa, para dentro da operação, porque aí você consegue ter uma operação mais saudável, né? Perfeito. Então acho que ficar atento a isso. Não adianta você ter a melhor tecnologia, o melhor time de vendas e a tua operação não ser saudável. Sim, sem dúvida, né? concordo. Felipe, quando a gente fala em operação saudável, a gente não fala então só de reduzir gastos. A gente fala também de uma maturidade operacional, que gasta do jeito certo, investe no jeito certo. E quando a gente olha para o financeiro dessas operações de transporte, onde o pessoal está perdendo mais dinheiro? Essa é uma boa pergunta. Porque muitas vezes a gente vê como o diesel hoje é a primeira ou a segunda maior conta da transportadora. Acho que é combustível, folha de pagamento, combustível e pneu, manutenção. Às né? vezes financiamento do caminhão, né? Que aí é o equipamento em si, é o coração aí, o pulmão de uma transportadora pura, né? Então, eu acho que ela tem que ser muito eficiente, né? Ele tem que ser muita eficiência, mas eu acredito que assim, muitas buscam já ter esse controle do custo e tem isso muito bem feito, né? Mas é tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre o custo e o que eu trouxe do vender bem. Eu acho que aqui ainda tem uma deficiência, sabe? Ou ponto a ser melhorado, né? Melhor dizendo. Então, assim, poxa, eu controlo muito bem o meu custo, eu controlo o pneu, eu controlo o diesel, porque aí você tem todo, né? Você tem o Rede Frota para fazer a gestão completa do teu diesel, você tem o Rede Frota para ser seu parceiro de pneu através dos insumos, você tem o Rede Frota para ser o seu parceiro de crédito, né? Para você não precisar ter um banco por trás da operação. Então você tem o Rede Frota aqui para te apoiar, por exemplo. E a outra parte aí eu vejo que é o que o empresário precisa buscar. Assim. Então, como que eu vou trazer o lado do que está chegando na minha companhia rentável, saudável, bons contratos, né? Às vezes ele fechar um contrato com um embarcador gigante, a gente sabe que os maiores embarcadores eles pedem prazo, então ele tem que estar de olho se dentro da minha carteira de clientes eu já tenho um prazo médio muito alto, eu preciso buscar clientes com prazo médio menor para eu ter um fluxo de caixa mais saudável, né? Eu preciso buscar operações com maior margem, então é um desafio muito grande, porque daí ele tem o caminhão não pode ficar parado, a gente entra numa série de fatores aqui. E deixa eu fazer uma pergunta, né? Não sei se eu pulei na frente aqui de uma pergunta da Paula, mas assim, vocês estão há bastante tempo nesse ramo, né? E eu queria que vocês compartilhassem, claro, se tiver, como vocês visitam muito e conhecem histórias de transportadoras e tudo mais, boas práticas.
o que vocês escutam as transportadoras que você fala assim, pô, uma boa prática que o fulano de tal fez, não precisa mencionar o nome de ninguém, mas eu acredito que deve ter boas práticas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, enquanto vocês pensam na resposta. Quando eu trabalhei num ramo anterior de vir para o Rede Frota, que era aquela questão de transporte público, um dos donos, um dos empresários de ônibus, ele fez um estudo que ele falou o seguinte, se o meu ônibus municipal rodar na velocidade de 45 km por hora, eu tenho uma redução de combustível, de peça, de freio, de manutenção, evito acidente, tinha uma série de benefícios que a empresa começou a ter só porque ela educou os motoristas a andar assim, cara, você não pode passar de 45 km por hora. Então, assim, isso foi uma boa prática que eu vi lá e eu achei sensacional. O cara começou a medir tudo, né? Então, tipo, ele pegava um ônibus e põe um ônibus para rodar, ó, esse motorista vai rodar assim, assim, assado. Esse outro motorista vai rodar assim, assim, assado. E depois de um período, ele media e ele via, assim, nossa, rodando nesse formato, né, acontecia isso. Então, assim, se vocês tiverem alguma coisa que vem na cabeça, que se destaque, também se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, é legal, porque aí nossos telespectadores vão estar se desenvolvendo aí e fazendo aqui um benchmark. Quando a gente vai fazer o MBA lá fora, né, os caras te dão case para você estudar. Ó, lê aí um monte de case. E aí, se vocês puderem contar a história... E, Paula, também, você cuida de atendimento, uma pessoa super experiente nessa parte de atendimento, e o atendimento da transportadora é uma área super relevante, né? Porque, pô, o caminhão não chegou, o caminhão tem atraso, cai na área de atendimento da transportadora. Então, se você puder também compartilhar uma boa prática de atendimento depois, bacana. Tá? Fiquem à vontade aí, quem quiser começar, vai lá, João, vai lá. Na verdade, eu não vou citar um case específico, Zeca, mas eu vou citar boas práticas que a gente vê em alguns clientes, e tem até em especial um cliente nosso de Uberlândia, que a gente falou muito sobre integração, né? Então é o seguinte, muitas vezes o gestor de frota, até o proprietário da empresa, se envolve diretamente ali naquelas negociações apertadas com postos, mudando o posto, muitas vezes ali por uma questão de 1, 2, 3 centavos, tirando o posto, aquele posto da operação do Rede Frota ou de qualquer outra plataforma de gestão. E muitas vezes, quando ele faz um movimento como esse, ele não percebe que ele está perdendo aquilo que é o mais importante que nós estamos falando desde o início, dados e dados integrados. Então, esse cliente específico, eu tive numa visita com ele já aí uns 6 meses atrás, e ele falou que tem mais de 90 integrações dentro da plataforma dele hoje. Então, ele tem hoje um sistema gerencial, onde ele capta todos os dados via integração, via API, e ele confronta todos esses dados. Abastecimento, pneu, gestão de pneu, que é importante, é algo importante que o mercado ainda não abriu os olhos, mas isso é muito relevante para você ver e medir o consumo. Porque muitas vezes nós ofertamos, por exemplo, um pneu importado para um cliente, ele fala, não, esse pneu importado não vai dar a rodagem que, por exemplo, um produto nacional de primeiríssima linha, né, traria. Mas ele não vê a diferença que o outro custa o dobro do preço. Então, se um pneu de primeiríssima linha rodar com 2 recapagens, 150 mil quilômetros, e um pneu importado que custa a metade do preço rodar 100 mil quilômetros, ele teve uma economia, o custo por quilômetro, né, com certeza menor. Então, o mais importante hoje é usar a tecnologia a seu favor, né? E entender que muitas vezes esse custo não é custo, é investimento, porque ele vai conseguir mitigar. Parece ser caro no momento, exatamente. Mas ele vai mitigar erros e distorções que muitas vezes no dia a dia ele não conseguiria mensurar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Tem clientes que já entenderam isso. Tem muitos transportadores que profissionalizaram as suas empresas já há algum tempo, não somente, né, agora. E agora com o IA vindo, né, e auxiliando, então tudo fica mais fácil você conectar dados, ter inteligência de dados para poder tomar as melhores decisões, melhores rotas. Eu já vi transportador falar que não aceita o motorista convergir à esquerda ou à direita para poder abastecer, porque ele vai ter um consumo de pneu pela curvatura. A UPS, não tem aquela empresa de entrega que é concorrente da FedEx, que o cara, eu vi esse case, o cara só pode virar à direita, porque perfeito. Se ele vira à esquerda, ele demora mais, gasta mais combustível. E tem um consumo de pneu a mais pela questão da distorção ali que tem na roda. Então, são detalhes que o conhecimento, o uso da tecnologia, usar essa inteligência de dados para tomar as melhores decisões, roteirizar bem a tua operação, com certeza vai trazer redução de custo
aí sim um custo saudável, não aquele que você deixa de investir em tecnologia e avanço da tua empresa, muitas vezes por causa da última linha do gasto daquele determinado solução. Pessoal, não é nada de jabá. Aqui o negócio é gerar conteúdo para quem está assistindo esse podcast, né? Porque a gente vê aí um monte de coisa aí que é jabazeira e aí, assim, só quer vender. Então, assim, o pessoal, cara, esse negócio aí, depois, pedir pro pessoal aqui que está no backstage compartilhar também o link desse case da UPS, que o cara é em português, tá? Por favor. Porque mostra que o cara só virando à direita, ele entregava mais rápido, o cara economizava pneu, economizava tudo. É isso, cara. É isso que a gente tem que pensar. Vai e lá, você falando de boas práticas, né? Assim, eu fiquei pensando em coisas distintas para trazer, né? Mas eu não posso também deixar de dizer que uma das grandes boas práticas é a empresa de início, de aí da pequena até a grande, procurar ter dados, né? Acho que essa é uma prática que aumentou muito. A gente vê o reflexo do mercado que nós temos, né? A gente tem um mercado gigantesco, bilionário, tanto em fator de reais quanto em fatores de litros, né? No mercado. Então, desde a nota prazo até os vários meios de pagamento que tem aí no mercado, né? Então, essa é uma prática que as transportadoras buscam cada vez mais, né? Estar atentas a esses detalhes que o João Murilo bem trouxe. E algumas rodadas aí de visitas que a gente faz por esse Brasil afora, tem transportadora que, lógico, cada uma está dentro de um momento, né, do seu negócio, mas a gente vê transportadora que tem aquele cuidado com o custo, dando premiação para o motorista. É mesmo? Né? Então, assim, tem uma transportadora, e aí até fica a dica aqui para você, Zeca, para a gente chamar esse pessoal para vir para cá, esses transportadores, clientes nossos, vir aqui, dar depoimento. Isso é legal. Trazerem essas boas práticas aqui para ver que não é só o pessoal lá falando, não, né? Um exemplo de uma pessoa ali que pratica isso, né? Então, já vi empresas que faz premiações e não são premiações pequenas. No final do ano, se o motorista não teve nenhum tipo de infração dentro da regra da companhia, não estou falando de infração somente de trânsito, mas é uma das regras, então ele andou na velocidade certa, ele não teve multa, ele manteve a média do caminhão, ele manteve o desgaste. Então, assim, ele cuidou do equipamento, até porque hoje uma transportadora coloca pelo menos R$1 milhão na mão de um motorista para sair na rua, né? Então ele teve todos os cuidados necessários. No final do ano existe um sorteio, todo mês ele ganha um papel, vamos dizer assim, um voucher, coloca na urna, somente aqueles que naquele mês tiveram 100% aderente ao projeto. Perfeito. E no final do ano é sorteado um carro na transportadora. Legal. Né? Então, moto, carro, viagem, né, para o motorista. Então, isso instiga o motorista, opa, peraí, deixa eu ver, né? Eu não vou fazer essa ultrapassagem, eu não vou fazer essa infração. E aí você começa a fazer uma cultura que é muito importante, que é da direção defensiva, né? Então, esse é um dos exemplos, tem várias transportadoras com vários tipos de premiações. Essa me chamou bastante atenção, porque, poxa, você sortear um carro, né? Então, cada transportadora, repito, no seu momento, né, com as suas particularidades, mas acho que essa é uma prática muito boa, voltada para o colaborador e voltada para o coração da empresa, que é o motorista, né, que está lá, está na rua, a segunda casa dele é o posto, né, boas práticas. Buscar bons pontos de abastecimento, a exemplo o próprio Postos Marajó, né, onde o motorista é bem recebido, onde a gente aplica também a nossa cultura lá fora, dentro dos postos, né? Então é um posto seguro, é um posto onde não tem algumas situações que a gente vê em outras localidades, né? Então não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas eu vejo que essas boas práticas também refletem no resultado da companhia. Então, é um conjunto de coisas que o CEO da empresa, o dono, ele tem que ser um maestro mesmo para ir colocando tudo no lugar. Exatamente. Zeca, só um ponto pegando um gancho aqui com o Felipe, né? É um excelente exemplo de um proprietário de empresa que entendeu que dar um carro não é custo.
é investimento. Quantos sinistros ele pode ter evitado ao longo do ano, desgaste somente com essa política. Combustível. Economia de combustível, economia de pneu, economia de vários Economia outros... do próprio equipamento na hora da revenda, o E caminhão está sempre bem reconhecimento, cuidado. reconhecendo as boas práticas, né? Exato. E reconhecendo. E outra, ele com certeza é um que não tem um grande problema das transportadoras hoje, que é a falta de mão de obra. Né? Então, acho que muita gente quer depois eu trabalhar quero lá. falar sobre isso, tá? Vou deixar a Paula falar, mas depois, se vocês tiverem alguma boa prática de como atrair talentos, que vocês viram também das transportadoras aplicarem para contratar motorista, né? Eu queria que vocês falassem aqui. Então, enquanto vocês pensam aí, se tem algum case, passar para a Paula aqui para falar de case de atendimento. Paulinha, e aí? Quando a gente pensa muito em atendimento e essa parceria com o time de comercial também, e quando a gente olha também pela visão de CS, é importante a gente entender de como que a gente está levando sucesso para as transportadoras e para o nosso cliente. Então, é importante lá sempre o comercial entender o que é sucesso, quais são os objetivos dessa transportadora, desse cliente, para a gente conseguir entregar valor e atender as expectativas também. Então, isso é importante aqui dentro e lá fora. Então, com essa maturidade, eu até li um livro que chama Roube como um Artista. Então, nenhuma ideia ela é criada do zero, ela sempre tem uma base ali de outras pessoas, de outras pesquisas. Então, não precisa você gastar tanto tempo. Troque figurinha com pessoas que tenham mais experiência, com um time comercial que está lá na ponta, visitando as transportadoras. Então, entende o que você já viu em outras transportadoras que aqui ainda não está dando certo, que a gente pode implementar. Então, dados também, você não precisa fazer tudo sozinho, não seja um centralizador, porque esses dados também tem essa tomada de decisão que você não faz no imprevisto, reduz retrabalho, reduz risco também, né? Exato. Duas cabeças sempre vai pensar melhor do que uma, né? Exatamente. Então, tem algumas frases aí que a gente tem que levar, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Isso. Então, E aperfeiçoa. Então, acho que é isso. Não precisa inventar a roda, né? Acho que fazer o básico bem feito pode ser o primeiro passo. Com certeza. E aí, pensar em algum case aí de atração de motoristas, que isso deve ser uma dor das transportadoras? Se não tiver, gente, Zeca, eu acho também, que mas é uma coisa para a gente falar num próximo episódio, eventualmente, tá? Essas boas práticas é isso, né? Tem muitas transportadoras, e eu particularmente acho isso muito legal, que já tem também uma outra boa prática, que tem o seu programa de formação, né? Então, chega lá aquele jovem e ele quer seguir nessa classe, né? Ele quer seguir nessa profissão, e ele tem essa oportunidade que a transportadora forma ele, né? Então ele tem curso, ele tem um investimento dentro desse profissional, e eu acho que isso eu não tenho dados, e aí acho que é legal a gente trazer transportadoras, clientes nossos que fazem isso, para trazer daí com fatos e dados, mas eu vejo que isso é uma boa prática que pode, acredito eu, que dê muitos frutos, né? Perfeito. Igual aqui. Aqui a gente valoriza o nosso talento, então aquela pessoa que veio, que é um consultor júnior, ele passa para pleno, ele passa para sênior, ele tem um plano de carreira, ele tem investimento nele. Eu acho que é isso, assim. Investir as na carreira empresas do têm que cara. investir nas pessoas, né? Sem pessoas não tem empresa, né? Então, sem dúvida. eu vejo que investir no motorista, no bem-estar dele, né? Começa numa formação, mas pode ser numa parada melhor, numa jornada coerente, enfim. Né? Daí tem muitas coisas para a gente. E a gente está falando aqui do motorista e tudo mais, né? E tem a questão do cartão de despesa, né? Que hoje também é um negócio que resolve uma dor das transportadoras, né? João, você que domina o assunto aí, como é que o cartão de despesa pode ajudar aí? Pô, terceira dica, hein? Esse negócio hoje está demais esse podcast, hein, Paulinha? Pô, conta aí como é que esse cartão de despesa... Vai se ligando. Papel e caneta na mão, viu? Esse daqui tá demais, hein? Vamos lá então. O motorista está no trecho e ele vai precisar abastecer. Ele vai precisar, muitas vezes, também fazer outros tipos de gastos que podem não estar previstos ou também os previstos na jornada dele. E uma das dores que tem hoje é que quando você não tem uma solução tecnológica para isso, você muitas vezes vai utilizar o mecanismo mais simples, ou entregar dinheiro na mão do motorista, onde você perde totalmente o controle, e aí, tanto na comprovação dessa despesa, quanto no controle desse gasto, quanto você
pode seguir depositando dinheiro na conta do motorista, onde você vai ter um problema trabalhista, com certeza, logo ali na frente. Isso é fato. Então, o nosso produto de gestão de despesa, ele é um cartão corporativo e nós estamos trazendo agora a novidade para 2026, dando spoiler já no pós-pago. Então, para os nossos clientes que tiverem interesse, nós vamos trabalhar também com a modalidade pós logo ali na frente, onde ele pode entregar um cartão para cada motorista. Pode procurar o nosso time comercial já, né? Pode procurar o nosso time comercial, fica atento Muito time, bom. as oportunidades. A gente coloca o link aqui, ó, clicou, cai direto aqui no time de SDR. Isso aí. O nosso time vai entrar em contato para poder ver sua necessidade. E esse cartão ele fica vinculado ao CNPJ da empresa. Esse cartão, então, não é vinculado ao motorista. Então, ele não é um recurso do motorista, é um recurso da empresa disponibilizado para o motorista. É o mesmo produto, inclusive, que eu, o Felipe, utilizamos quando vamos ao campo para poder fazer visitas. E dentro desse aplicativo, que o motorista consegue controlar todas as suas despesas, ele consegue passar o cartão via débito, cartão internacional Visa, então é aceito rigorosamente em todos os estabelecimentos a nível Brasil e internacional, porque o cartão é internacional. Ele consegue também fazer transações via Pix quando houver a necessidade de fazer, por exemplo, uma descarga. Então, ele pagar o chapa ali, ele não precisa mais se deslocar até um banco 24 horas para poder fazer o saque. Pode fazer um Pix pelo aplicativo, né? Também. Pix pelo aplicativo, ele coloca o comprovante da despesa diretamente no aplicativo, trazendo controle total ali e em tempo real daquela despesa. Então, assim, é controle na palma da mão, online, em tempo real. O aporte pode ser feito e retirado no momento que a empresa achar necessário. Então, não é um recurso que fica ali escravo dentro daquele cartão. Não, então, peraí. Então, vamos supor que eu fui lá e depositei 5 mil para o Felipe fazer uma viagem e levar uma carga. Perfeito. Aí, quebrei o pau com o Felipe ali no meio do caminho, desentendemos e falei, Felipe, tchau. E ele está com o meu cartãozinho na mão. Você consegue ir lá e tirar o dinheiro do plástico? Você consegue ir tirar o dinheiro e bloquear o cartão em tempo real. Pô, isso é único no mercado. Perfeitamente. Acredito que ninguém no mercado tem uma solução tão completa como a nossa. Muito importante. E é bom quando a gente fala isso, João, porque quando a gente fala de controle de despesas, quando o gestor não tem esse controle, vamos ser sinceros, ele não perde só dinheiro. Ele está perdendo tranquilidade, está perdendo segurança e está perdendo a paz dele também, né? Então, a gente precisa trazer também essa clareza para os nossos gestores, porque a gente não quer ter retrabalho, a gente quer realmente ser um parceiro que traz total autonomia. E tem um ponto, Paulo, assim, eu vejo que hoje um dos recursos mais caros que existe é o tempo. Exatamente. Né? Então, muitas transportadoras, o cara chega lá com aquele envelopinho e faz o fechamento, né? Não que isso precise acabar, de repente é uma cultura e tem transportadoras que está assim, mas o fato dele ter o Frota Bank e ele conseguir tirar foto do comprovante em tempo real e aí o comprovante fica linkado com aquele gasto, né? Porque o Frota Bank, como trouxe o João, ele é um cartão Visa internacional. Nós temos vários transportadores, inclusive clientes, que usam ele fora, né? Então, para quem faz aí o intermodal, para quem vai para Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, que nós temos várias transportadoras que fazem isso, ele serve também, é um cartão que aceita em qualquer lugar, porque a bandeira é Visa, e ele consegue tirar a foto do comprovante e aparece no extrato para o financeiro. Né? Então, você já ter ali também em tempo real onde foi o gasto, se está coerente, se tem alguma situação que você já pega na hora também. Né? E pode ir fazendo com que você já vá lançando, você pode fazer integração sistêmica também com ele, e você já pode ir lançando no teu sistema, e quando o motorista chegar com aquele envelopinho, se você ainda quiser fazer uma conferência, um double check ali, te traz mais segurança ainda. Mas eu acho que o tempo que a pessoa economiza fazendo isso é um custo intangível. Né? É uma receita intangível, porque ele vai ganhar, na verdade, não é um custo. Né? E há pouco, Zeca, você fez uma provocação a respeito de como conquistar os melhores motoristas, né? Eu vou dar um exemplo bem simples de como perder um bom motorista. Quando você não tem controle, você entrega dinheiro na mão do motorista ou deixa ele de uma maneira não gerenciável com o recurso da empresa, você está abrindo oportunidade para ele ter uma situação complexa, tomar uma decisão ruim e às vezes perder um bom motorista às vezes simplesmente por um fato de você não ter controle e não ter uma gestão assertiva daquilo. Então, aquilo que não se mede, realmente não se faz gestão.
que é um ponto importante. Indo nessa linha de dicas, né, pro transportador, eu já abandonei o roteiro aqui, tá, Filipão? Então, eu nem comecei com ele. Pode relaxar aqui que o papo tá tão bom e, né, a gente foi por um caminho muito positivo aqui que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Tem muita transportadora que usa nota prazo até hoje. Tem. E aí, isso daí, né? E o posto dá geralmente para ele 7 dias, 5 dias, né? E aí eu queria que vocês dois, né, contassem para quem está nos assistindo, que ainda usam a nota prazo ainda, né? Negócio muito, digamos assim, não digital, né? Todos os benefícios dele utilizar um meio de pagamento, né? Então, assim, cara, o meio de pagamento, né? Aí eu vou falar algumas 2, 3 aqui, vocês pegam aí e vão me ajudando aqui. O cara tem um prazinho um pouquinho maior, ele não precisa ter o desembolso do caixa naquele momento, ele tem um sistema, tem a recolha de nota, obviamente que, né, tem sistemas que entregam uma recolha de nota melhor, outros pior, mas tem aquela recolha de nota, não fica aquele cara lá recolhendo nota ali o dia inteiro para ele, que gera um custo interno. Então, muitas vezes você tem um meio de pagamento substituindo a nota a prazo, pode trazer grandes ganhos, né? E aí eu queria que na visão de vocês, aí, Paulinha, se você quiser contribuir ou no bate-papo fazer uma pergunta aí que também me passou desapercebido, manda bala. E aí? Legal. Quer Vamos começar? Vai lá. Eu acho que a primeira coisa, o Felipe falou há pouco, tempo. O gestor de frota ou o empresário que ainda... a gente costuma brincar, né, que ainda faz gestão da empresa no saco do pão, com certeza ele está perdendo tempo, está perdendo informação, está perdendo dados e está tomando decisões erradas. Né? Muitas vezes ele tem a falsa impressão que ele está ganhando dinheiro nos 3, 4 centavos a mais que ele consegue, às vezes, numa negociação, explorando ao máximo ali a margem do posto, mas como o Zeca falou, ele vai estar pagando num prazo diferente daquilo que ele poderia. Muitas vezes o cara tem um prazo médio de recebimento de 45 dias, está pagando o posto com 11 dias de prazo médio e ele está bancando ali um fluxo de caixa de 30 dias. Aí, muitas vezes, nesse aperto, ele precisa lá antecipar o seu recebível, que é uma operação trivial no mercado. Ele tem que buscar recurso no mercado financeiro e o recurso não está barato. A gente tem aí, né, Selic a 15% ao ano, não está barato. Então, primeira coisa, tempo. Né? Ele ganharia com Ou seja, um cara que otimizar gestão e tempo produtivo. E pegando um gancho, às vezes o dono da transportadora está fazendo esse operacional de madrugada, fazendo o Pix para liberar o caminhoneiro, não é isso? Exatamente. Então a nossa proposta é, primeiro, automatizar o processo. Automatizar o processo, você ganha tempo. Depois, integrar o que a gente automatizou diretamente no sistema dele. Porque também não adianta eu entregar uma ferramenta de gestão para ele, não estando integrado, onde ele tem que pegar os meus dados e digitar manualmente na ferramenta oficial da empresa. Porque, com certeza, ele tem um sistema que vai gerenciar todo o caixa da empresa. A segunda parte é a parte da gestão. Eu sempre falo para o gestor, quando eu estou na mesa dele, que ele deveria não ter medo dessa ferramenta, porque a ideia da ferramenta não é substituir o trabalho dele. É fazer com que ele tenha tempo para fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. O gestor foi contratado para fazer gestão, tomar decisões, olhar, identificar pequenos desvios a partir da tecnologia e tomar as melhores decisões. Então, eu acho que o último ponto disso, Zeca, é a ferramenta permite com que ele tome decisões em fatos e dados, olhando média do veículo em tempo real, olhando seus relatórios diariamente. Então o cara fica na calculadora ali no papel e caneta. Hã? Perfeito. Não precisa ficar correndo atrás de digitar e gerar fluxo de caixa para o financeiro pagar vários fornecedores ao mesmo tempo, que a gente centraliza o caixa dele. Nós fazemos a recolha de nota, entregamos tudo isso automatizado no sistema dele e de maneira conciliada. Então, assim, tem vários motivos que vai otimizar principalmente o tempo e trazendo dados fidedignos para que ele possa tomar as melhores decisões. Eu acho que esse é o principal ponto. Essa eu vou até ajeitar o microfone aqui. Mas né, Felipe? Mas é assim, eu Enquanto isso, vai pensando o que é bom para o posto ter o meio de pagamento, tá? Sim. Vai lá. E sem demagogia, assim, acho que numa conversa entre um transportador e nós, eu não vejo vantagem na nota prazo, né, para o transportador. Por que o cara usa isso até hoje? Eu não consigo, assim, nunca ninguém conseguiu me convencer da vantagem, e aí muitos falam, mas é porque o meu preço é melhor. Mas o que é preço?
Será que ele se pergunta o que é preço? O tempo que ele gasta, né, gerindo porque tudo isso. Porque preço ali do cara, diesel no posto é um dos elementos do preço. Né? Então, se eu vou pagar 5,50, 6, 6,80, né? E aí a gente vê, né, nos últimos anos aí, pós-pandemia, então já há 5 anos, a volatilidade do diesel ela é tremenda, né? Há 10 anos atrás você tinha, né, um equilíbrio muito maior, assim. Até isso a gente tem que pensar, né? Antes eu não tinha essa volatilidade no preço do diesel. Então, a nota prazo até que fazia um sentido há 10 anos atrás, porque não tinha muito o que eu controlar. O diesel ele não tinha essa, hoje ele está 6, amanhã ele está 5,80, amanhã ele está... Então, hoje as transportadoras fazem o controle do preço do diesel muito mais, com muito mais rigor, porque a volatilidade aumentou muito, né? E ter uma gestão de abastecimento para te ajudar nisso, onde você tem lá uma aba escrito negociações, que você sabe, que você é avisado se teve um aumento no posto, se não teve, onde você tem um consultor de campo, um especialista do negócio, te levando insumos, te levando ideias, te levando, olha... trazendo uma apresentação de resultado, por exemplo, que é o que a gente faz ali junto com a transportadora. Então a gente chega e apresenta um resultado para ele. Olha, você teve através da nossa ferramenta uma economia aqui, você teve uma economia de diesel ali, aqui nós tivemos uma redução, em tal região do país nós tivemos uma alta, né? Então isso tudo faz com que o cara ganhe muito mais do que somente o preço do diesel. Não sei se eu me fiz ser muito claro assim, mas é muito limitado a gente olhar só que o preço do combustível é o preço, né? Preço ele é um conjunto de fatores, né? Então, qual que é o meu prazo do meu embarcador versus qual que é o prazo que eu preciso? Aí pode ser que uma gestão de abastecimento e um meio de pagamento, que é o que nós somos, por exemplo, pode me ajudar, né? E aí eu consigo ter uma economia ou ter ganhos no meu fluxo de caixa dentro da empresa. Isso não está atrelado aos 5, 5,50 e 6, né? Pode ser que eu consiga esticar um pouco o meu prazo em uma linha e ter um desconto de 10% em outra se eu tiver fluxo de caixa e pagar à vista, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, se eu for comprar um container de pneu, por exemplo, igual tem transportadoras que compram com a gente, mas e à vista, quanto que eu consigo de desconto? Te dou 10%, estou dando aqui um exemplo apenas, tá? Sei que pneu é difícil ter tudo isso de desconto, mas te dou 10% de desconto, será que esses 10% não é muito mais do que o valor do diesel, né? Eu acho que a nota prazo ela foi necessária, mas eu vejo que existe, e é hoje o maior meio de pagamento do mercado, né, ainda, infelizmente. Porque tudo na pendureta, eu acho chega lá, notinha a prazo. Pô. Exato, eu acho que o transportador... Mas a gente já escuta dos postos como que a carteira de clientes dele vem sofrendo uma inversão, né? Então, poxa, antes eu tinha 10% de meio de pagamento e 90% de prazo. Né? Agora eu já tenho 30% de meio de pagamento, 70% de nota a prazo. Né? E aí um ponto, já me intrometendo aqui na próxima pergunta, mas por que é bom para o posto? Principalmente pelo risco. Né? Então hoje o dinheiro é muito caro, então indo para essa parte do posto, a gente garante o risco, entre outros pontos. Mas, falando do transportador, por que seria legal ter uma gestão e sair da nota prazo? Eu acho que é porque é abrir o leque, abrir a mentalidade para entender que o meu custo não é só o valor do diesel. É a primeira fase. Né? Então, aí entra tudo isso que a gente já trouxe de dicas, de integração, de sistema, do que ele pode, do que ele não pode. Aí é o nosso beabá ali de ir numa transportadora, sentar e fazer um diagnóstico, né? Porque a gente trata cada cliente aqui de uma maneira, né? Por mais que é o mesmo ramo, cada cliente tem a sua particularidade. Então, acho que... Mas é isso, nota prazo, acho que é coisa do passado, assim, não dá para... E não querendo quebrar o protocolo, a gente acabou esquecendo de um detalhe importante. Todo mundo busca ter paz no seu final de semana. Paula, eu vou devolver agora a pergunta para vocês. 7 horas da noite no sábado,
gestor de frota está lá no seu churrasco, o motorista tem um problema no abastecimento. Quem vai resolver o problema do motorista? O time de atendimento. É isso aí. É isso. Então isso também está no custo, né? Isso para mim, na verdade, se eu fosse o gestor da frota, não tem preço, né? Tem preço. Eu estou com a minha família, estou aproveitando meu final de Exatamente. semana, porque a gente sabe que o nosso ramo ele é 24/7, né? Isso é muito claro. E liga, né, Paulinha? Então, Ixi. e nós estamos aqui para atender 24/7. Então tem mais isso, né? Que às vezes o motorista está lá até na ponta. O motorista muitas vezes traz quantos feedbacks o atendimento já não recebeu, né? Poxa, o cara resolveu meu problema em 5 minutos. Eu fui bem atendido. Porque o motorista também está lá trabalhando Com num certeza. sábado à noite, né? Precisa ser uma experiência completa também, não só para o gestor da frota, mas para o motorista que está lá na ponta. Legal. Perfeito. Respondendo a tua pergunta, Zeca, por que o posto deveria ter o meio de pagamento, né, homologado, credenciado na tua unidade? Primeiro, você falou no início também que toda empresa tem que ter um comercial. Muitas vezes a gente tem rede de postos que tem ou um comercial muito enxuto, que não consegue acessar todo o mercado, ou muitas vezes nem tem um comercial, é o dono e o gerente do posto que fica buscando cliente. Tendo rede frota como exemplo, credenciado, nós temos mais de 30 profissionais do mercado prospectando, identificando oportunidades e levando clientes para a unidade. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, só para ficar claro o meu entendimento aqui. Então, o cara que credencia o meio de pagamento, ele vai ter mais transportadoras sendo direcionadas para ele e, consequentemente, ele vai vender mais. E ele tem um braço comercial adicional, ali informal, né, do Rede Frota, para poder apoiar ele nas vendas, para alavancar a venda. Sem custo, vamos dizer, né? Porque tem gente vendendo para ele, né? Exatamente. Muitas vezes eles reclamam de uma pequena margem que alimenta o nosso negócio, mas na verdade, quando a gente falar de tudo que a gente vai falar aqui, essa conta vai ficar bem fechadinha. Manda a bala aí. Segundo ponto, que nós assumimos o risco do cliente. Então, ele vai vender com segurança, dentro de um prazo aceitável. Que ele às vezes não faria. Perfeitamente. Então, se ele pegar o custo do dinheiro e jogar na conta o PDD, o possível PDD que poderia ter, porque o mercado é volátil, então nós temos risco. Perfeito. Né? Outra coisa, quando ele faz a venda na nota prazo, ele não tem muito o que fazer com aquele recebível futuro, porque ele vai ter que aguardar o período de abastecimento para poder fazer depois o seu faturamento. Com o Rede Frota, no momento zero da venda, ele consegue fazer a antecipação e colocar o dinheiro no caixa. Perfeito. Cada dia mais as distribuidoras têm apertado os postos com prazos muito curtos. Então, hoje o posto paga ou à vista, com um dia, ou com no máximo 5 dias, e muitas vezes ele está vendendo ali com 11, com 12 dias. Vendendo através do Rede Frota ou de outro meio de pagamento, que vamos falar também do nosso mercado, né, do nosso nicho, ele tem a oportunidade muitas vezes de fazer antecipação. E com o Rede Frota, as melhores taxas do mercado, com certeza. Perfeito. Então, primeiro, mais cliente. Segundo, mais vendas, porém seguras. Terceiro, fluxo de caixa, podendo antecipar e jogar o dinheiro mais rápido no caixa. Então, eu acredito que são 3 pontos. 3 pilares importantes. E tem mais um que eu acabei esquecendo, que talvez seja o mais importante quando você vai fazer a conta. O custo de faturar. Nós que conhecemos bem muitas redes de postos, nós sabemos quanto custa pegar a notinha, notinha por notinha de cada cliente, aglomerar aquilo em um faturamento, gerar boleto, mandar fatura, mandar nota fiscal. Trabalho operacional. Toda essa parte nós fazemos. A partir do momento que a transação foi feita no caixa, a transação sobe para o sistema, ele coloca a nota fiscal e é só esperar o dinheiro entrar na conta. Se ele quiser receber antecipado, ele fala com a gente, fala com o time do Renato Aragon e o time vai colocar o dinheiro na conta dele. E tem um ponto legal, assim, ou seja, aquela venda de 7, 10, 20 dias, num telefonema, o cara cai o dinheiro, dê mais um. Venda até 11 horas da manhã, cai no mesmo dia. E é legal assim, né? A ideia nossa aqui, né, do Rodocast. Então, assim, e o empresário, dono de posto que está ligado no mercado, ele sabe dos riscos, né? Hoje a gente, falando economicamente aí, a gente está batendo recorde atrás de recorde de empresas quebrando, RJ, o crédito cada vez mais restrito, a situação econômica cada vez mais complexa. Então, acho que assim, fica como dica mesmo, sabe? Olhar para esse lado. Será que não compensa eu, como dono de posto, ter 50% da minha carteira mais segura? Ou imigrando tudo, Ou né? imigrando, né? Ou Será aquele cliente que você tem dúvida, você fala, cara, vai lá pro meio de pagamento. Entendeu? E às vezes é isso. E aí volta para aquele mesmo tema. Então, assim, são paradigmas, e aí cada negociação é uma negociação, é única, né? Então, são paradigmas que a gente vai ter que ir quebrando. Então, para o transportador, ele entender que não é só o valor do diesel.
para o posto, ele entender que, por mais que exista aí o clássico MDR ou as taxas que são cobradas, existe todo um outro raciocínio por trás disso, né? Então, se a gente fica preso somente a essa questão da taxa, fica mais difícil para a gente dar o próximo passo. Exatamente. Felipe, então é importante a gente entender quando a gente fala em saúde financeira também, que não é complexidade, é mais controle, mais dados, mais simplicidade e também mais integrações, porque o que o João falou bastante das integrações, o cliente ele não quer 1000 telas, porque isso acaba complicando. Ele quer mais simplicidade no controle para ele tomar decisões mais assertivas. É isso. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam falando? Uma outra boa prática que eu vi algumas transportadoras fazendo, e aí se vocês tiverem repertório para aprofundar, vender caminhão usado deles. Os caras pegam o caminhão, tem profundidade? Se você quiser dar dica para os caras aí, porque assim, eu fui em várias transportadoras que o cara ali virou um negócio. O cara tem uma oficina dentro, ele restaura o caminhão e bota para vender. Então o caminhão andou não sei quanto tempo ali, ele vende lá. Eu fui numa aqui em, acho que Rio Verde, o cara lá tinha lá um monte de caminhão à venda ali, tudo com preço lindo, tal. No Sul também. Fui em Vitória, tinha uma também que fazia isso. E aí quando o cara vende o caminhão, é dinheiro no caixa na cabeça. Então isso aqui tá virando para algumas transportadoras, aí João, você me corrige falando besteira, uma linha relevante do negócio do cara. Não, com certeza, porque se ele não tiver um processo de revenda, como a gente está vendo muito do mercado se transformar, ele vai muitas vezes ter que liquidar aquele ativo no preço que o mercado estiver disposto a pagar, muitas vezes ali numa revenda, numa troca, e ele vai com certeza perder bastante margem naquele ponto. Se ele tem uma revenda, ele consegue vender o veículo muito próximo do que seria, por exemplo, a tabela FIP do veículo. Se ele vai numa revenda fazer uma troca no novo, ou usar aquilo como um ativo de entrada do novo, a revenda vai pagar 70%, 60%, muitas vezes 75% da FIP. Então, com a revenda, agora, tudo isso depende de um passo atrás quando você começa a tomar uma decisão de fazer a substituição programada. Então, muitos clientes, por exemplo, a gente já vê o mercado de consórcio crescer bastante, ele começa a utilizar o consórcio de maneira estratégica, daqui 3 ou 5 anos, que aí depende muito da decisão que ele toma de renovação de frota, ele faz a revenda daquele ativo com tranquilidade, usa aquele recurso, contempla consórcio e faz a renovação da frota. Isso, com certeza, é uma das estratégias que a gente está vendo muito ser utilizada e, com certeza, faz muito sentido. Sim. E eu até vi um dono de uma transportadora, não vou citar o nome, que ele estava criticando bastante o consórcio, que ele falou assim, pô, eu faço o consórcio e depois, na hora que eu vou contemplar o bem, os caras fazem de novo a reavaliação de crédito. Galera, tem consórcio que eu conversei, não vou falar o nome do banco, não vou fazer merchan, né? Que o cara deixou claro para mim que a avaliação do crédito é no momento da compra da carta de consórcio. Que depois que o cara comprou a carta de consórcio, ele já foi aprovado ali no crédito e tudo mais. Então, assim, eu fiquei com essa dúvida, tá? Então, não sei como é que funciona isso, nunca comprei um caminhão no consórcio, mas tem esse detalhe aí relevante aí que a gente precisa depois trazer num próximo podcast aí, me lembra, Paulinha, sobre isso. Quer complementar esse ponto? Zé, que eu não tenho tanta propriedade assim quanto aos porquês, né? Uhum. A gente atende as transportadoras, mas ser dono de uma transportadora é outro patamar, outra né? brincadeira. Cada um na sua, né? Cada transportadora que eu vou, eu admiro mais os donos das transportadoras no país que a gente vive, né? Então, para mim, isso os caras são guerreiros demais, assim, é uma classe que eu admiro muito. Então, mas eu vejo que pode ser também uma estratégia de diversificação, né? Assim como eu também vejo clientes, e nós temos casos ali, principalmente na região sul, onde tem clientes que estão indo para o lado da armazenagem também, né? Então, clientes próximos a regiões portuárias, né? Então, ele faz a armazenagem de produto, estão construindo barracões, ou usa o próprio barracão ali da sede, dependendo, é claro, do tamanho da transportadora, mas estão indo para esse lado também para ter outras fontes de receita, né? Para terem margens maiores. No fim, a gente está buscando alternativas, assim, eu acho que o empresário brasileiro sabe bem, assim, ele tem que ser um cara inconformado, né? Tem que ter um inconformismo positivo dentro dele para que ele possa estar sempre buscando soluções, né? Outra dica também muito relevante, conhecer muito de tributário, né? Acho que isso é uma coisa que falta,
né? Então, o cara que quiser investir nisso também, ter uma consultoria tributária, né? Acho que isso é importante, porque as leis estão aí, mas sempre tem ali algumas formas, algumas coisas dentro da legalidade de você economizar, e qualquer economia ela é bem-vinda, né? Então, saber, por exemplo, se eu tenho uma recolha de nota efetiva e eu me credito de ICMS, tem muita transportadora hoje que o que sobra é o crédito do ICMS, aqueles 10%, 8%, 15%, 7%, depende de cada estado, ramo, enfim. Mas é ter essa consciência de que dá para ir, sabe? Tem que pegar o quebra-cabeça e ir colocando as peças no lugar, assim, no lugar certo. Não, e você tocou num tema bom, cara. A gente tem até um parceiro aqui que ajuda a gente com essa parte de contabilidade e tudo mais. Tributário. Perfeito. Consultor tributário. Né? Não vou fazer o merchan dele aqui nesse momento, mas quem quiser saber, é um cara que tem ajudado muitas transportadoras. Né? Coloca nos comentários aqui que o time de marketing vai ver isso aí e o nosso time faz a ponte para apresentar. Mas é um cara sensacional aí que já roda bastante, clientes no Brasil inteiro. Então, assim, é uma dica, muito boa essa dica, viu? Pessoal, o conteúdo está muito bom. Comentários finais, dicas finais aí para quem está nos assistindo. Lembrando que quem pode estar nos assistindo aqui é o dono de uma transportadora, é um dono de posto, um cliente, né? Então, fiquem à vontade aí para as considerações finais. Primeiras damas, né? Obrigada. Então, pessoal, aproveite esse início de ano, então, para tomar decisões estratégicas e não faça isso sozinho. Tenha parceiros relevantes, parceiros que tenham conhecimento e aproveite aqui o Rede Frota, porque nós temos conhecimento, experiência, influência de mercado e sabemos o que pode dar certo, entendemos do seu negócio, podemos dar dicas, né, orientações e até os nossos clientes, vamos trocar mais ideias, trocar mais figurinhas também para entender como que a gente pode ser mais assertivo esse ano. Então, não seja centralizador, aproveite seu tempo, coloque segurança para dentro de casa, tranquilidade e paz também aí pro seu ano. Vai viajar, né? Deixa o meio de pagamento cuidar das suas coisas aí. Você viu que a Paulinha é boa vendedora aí, ó. Abre o olho aí, ó. Ele ajuda a vender. É isso. Sempre. Você que abre o olho, que eu vou chamar ela para vir pro comercial. Você vai ter que achar outra head de atendimento aí. Vamos lá, considerações finais aí, Zeca, João. Eu acho que o principal foco de 2026 é cuidar bem das pessoas. Porque vamos ter um ano... A gente evitou falar bastante assim das dificuldades políticas que nós vamos enfrentar, mas vamos enfrentar bastante dificuldades oriundas de questões políticas, não só interna quanto também externa, né? Porque o mercado do diesel está totalmente ligado a muitas políticas externas, coisas macroeconômicas que a gente não consegue controlar. Mas, principalmente, cuidar das pessoas, né? O motorista é o nosso herói da estrada, então a gente vê que as melhores transportadoras aprenderam a lidar com o motorista da maneira que eles devem ser tratados, devem ser respeitados, eles são realmente profissionais que fazem a diferença, né, dentro do nosso negócio, e humanizar relações deixou de ser diferencial, isso já é o básico bem feito. Exatamente. Então não tem mais espaço, né? A gente fala muito isso da nossa central, a gente tem muito orgulho de falar do nosso time de atendimento que humaniza bastante as relações, tanto com os nossos parceiros fornecedores, quanto com os motoristas, que são os nossos usuários. E contem com o Rede Frota. O Rede Frota está aqui para poder proporcionar maior fluidez da operação do cliente. Nós estamos aqui para poder cuidar da saúde financeira dos nossos clientes e a gente quer estar muito próximo de vocês, tanto na área de vendas quanto na área de novos negócios, de parcerias. Então, nós estamos aqui para poder fazer o nosso melhor todos os dias. É isso. Vamos lá. Felipão. Eu acho que como mensagem final, gostaria de deixar primeiro os nossos valores, né? Então... Rede Frota, Grupo Marajó, tem uns valores muito intrínsecos, então acho que ter essa cultura e ter esses valores, e aí cada empresa tem o seu, e fortalecer isso, acho que é o principal, né? Porque sem valores uma companhia não para em pé, acho que esse é o primeiro ponto. Dentro dos nossos aqui, a gente fala muito sobre a fé, né? E aí é uma particularidade. Aqui na mesa aqui, ó. Tá aqui com a gente aqui, ó. Então é uma particularidade nossa, mas eu acho que daí está dentro da nossa cultura, e por isso estamos aqui, porque acreditamos primeiramente em Deus, né? Então acho que esse é o primeiro caminho, primeiro passo. Segundo,
É um ano que vai exigir muita coragem, que também é um dos nossos valores, né? Muita humildade para reconhecer os erros. E principalmente assim ter, que também é mais um valor nosso, ter o comprometimento de fazer um negócio acontecer, né? Então a gente está aqui para ajudar, independente de ser com o sistema, com o Rodocast, com ideias, com os nossos postos, com uma conversa, né? Então acho que a gente tem esse caminho grande a ser percorrido. A ideia aqui é a gente melhorar a vida das pessoas e também melhorar a vida dos nossos clientes. Então acho que conte conosco para esse ano de 2026. Você, transportador que ainda não nos conhece, se quiser, fique à vontade, nos procure através do podcast, através das nossas redes sociais, através dos nossos consultores comerciais, né? Então, estamos aqui para buscar, de alguma maneira, trazer melhores condições, melhores ferramentas, mais dados, trazer redução de custo, de despesa, enfim, trocar insights aqui. Acho que essa é a mensagem final. Muito bom. Bom, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Nosso primeiro episódio do Rodocast. Eu que agradeço. Então, assim, acho que foi muito legal. E eu queria deixar e fazer um convite para quem está nos assistindo aí, para colocar nos comentários temas que vocês gostariam de ver no nosso próximo episódio. A gente tenta manter uma rotina aqui, né, pujante aqui de trabalho, para a gente gravar isso daí em breve. Mês que vem, no máximo, aí, a gente ter mais um podcast aí com todo mundo aqui, né, com outros convidados. Então, assim, quem que você gostaria que a gente convidasse aqui para sentar na mesa? Um dono de um posto, dono de uma transportadora, boas práticas. O que vocês querem ouvir? A gente está aqui com esse canal para realmente ajudar quem são as pessoas que atuam nesse mercado. Então, um grande abraço, Zeca Viana. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.